E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Já de volta dentro do Photoshop para a continuação do nosso curso de princípios de animação. E aqui estou com a última animação que foi feita, na verdade foi a primeira aqui dentro do Photoshop, para mostrar para vocês como aplicar alguns princípios. Falei um pouco também sobre planejamento de animação. Nessa aula de hoje a gente continua um pouco também nesse sentido, só que dentro de um novo escopo. Aqui eu animei uma bolinha. O foco dessa animação aqui não era uma animação para games, então ela tem uma continuidade, né? Uma fluidez em tela, como se você estivesse animando em 2D para a indústria cinematográfica. Eu fiz isso para mostrar para vocês a aplicação de alguns dos princípios básicos de animação que eu apresentei lá na nossa primeira aula e para que vocês começassem a se adaptar à ferramenta. Lembrando que essa não é a única forma de se fazer e essa também não é a única ferramenta para se fazer. Mas é o que a gente vai utilizar aqui no curso. Eu creio que vai ser de bastante proveito, independente da ferramenta que você esteja utilizando ou pretenda utilizar. Mas enfim, é isso. Vamos lá, vamos começar. Analisando esse fluxo que nós temos aqui, né, a partir de todo um planejamento de animação, eu sabia como era o começo, o meio e o fim dessa animação. Quando nós temos esse tipo, né, de perfil em que eu vou pensando em passos intermediários de animação, eu sei muito bem o que eu quero, né, e mesmo pensando em fluidez, eu sei qual é o início, qual é o meio e qual é o fim dessa animação, eu vou usar essa mesma abordagem de pose a pose, então estou pensando de pose a pose, para animar para games. Então, para animar em games, nós vamos pensar em um cenário base, como esse daqui, no qual eu tenho vários itens que podem ser animados. Vejam, as moedas que eu tenho aqui são itens que provavelmente têm algum tipo de animação. Ou essas moedas estão girando, isso é muito comum em games de plataforma, ou elas estão pulando, né, o movimento de bouncing ali. Então vamos começar com isso. Então a gente quer partir daqui, né, de uma animação básica em 2D, na verdade um esboço de animação, um planejamento de animação e chegar depois em uma moeda como essa animada. Para nós chegarmos a essa animação, nós vamos passar pelos passos aqui de planejamento, então não preciso ter uma moeda com um alto grau de fidelidade, ou seja, a moeda final, mas eu preciso planejar qual é o movimento de rotação. Por que isso é importante? Vai ser onde eu vou definir quantos frames essa minha animação vai ter, qual é o sentido de giro dessa moeda, se ela estiver pingando, que tipo de movimentação eu quero. Então as questões de timing, de achatamento da sua peça, no caso da moeda, são vários pontos que nós vimos até aqui que vão ser aplicados, tá? Para chegar naquilo, em outra disciplina que também está aqui no YouTube e para quem é do IFMS está lá no nosso Moodle, a disciplina de desenho 3, nós começamos a esboçar uma moeda, pensamos no esboço de cenário também, para chegar naquele cenário já finalizado, né? Ou pelo menos em parte dele, e fui falando nessas aulas quais eram os princípios que eu queria aplicar, qual era a movimentação que eu tinha para esse pêndulo, por exemplo. Isso é um obstáculo do game, ele tem um movimento pendular, causa dano ao personagem. Então quando o personagem sofre algum tipo de dano, o próprio personagem vai ter alguma animação que vai ser executada naquele momento. O obstáculo, que é o pêndulo, pode sofrer alguma deformação de momento para indicar colisão. Então tem várias coisas a serem pensadas daqui para frente. Vamos para as moedas, tanto a moeda de vida quanto a moeda de recompensa. Não que a vida não seja uma recompensa, né? Então a moedinha ali da estrela e a moeda da vida, para a gente pegar uma animação um pouco mais simples, obviamente com o conceito de pose a pose. E aí a gente vai encaminhando para animar depois esses outros itens, tá bom? Antes de animar, eu separei algumas referências, isso tá lá em Desenho 3, a outra disciplina que a gente trabalha, e fui pensando em moedas que se adequassem a estilos em específico. Depois eu preparei essas moedas aqui, vou mostrar em Desenho 3 como a gente chega nesse resultado. Elas são moedas bem diferentes dessas moedas aqui. Essas moedas foram feitas com desenho livre, aqui era algo mais conceitual, então eu estava pensando, explorando possibilidades, e nessas outras aqui eu já tinha definido bem formatos que eu queria, né, conceito de luz e sombra, então aqui eu já fiz com outra abordagem, isso fica para um outro momento, tá bom? O objetivo aqui
é a gente trabalhar com os princípios da animação e nessa aula a gente vai trabalhar com o esboço de animação, beleza? Então é isso, vamos começar agora o nosso esboço, tá bom? Para começar esse nosso esboço, eu vou partir do princípio que eu vou, pelo menos tendo em mente as referências, que nós definimos, eu tenho que pensar em tamanho de moeda. Vou pensar num tamanho para eu começar a esboçar a minha animação. Nesse esboço que eu vou fazer mais para frente, aí eu vou pegar a moeda que eu desenhar, jogar por cima, simular as poses, no caso a rotação dessa moeda e gerar depois um sprite no final para eu levar para dentro da Unity. Então a gente vai ver todo esse processo, mas para começar eu preciso definir tamanhos. Um tamanho que eu acredito que vai ser legal para eu pensar nessa animação é uma altura de 400 pixels, uma largura de 400 pixels. Eu acho que isso vai encaixar bem, vai ter uma resolução legal para a moeda dentro da animação em um game. Então, sabendo desse tamanho, eu vou criar aqui um novo documento com a largura de 400 pixels e a altura de 400 pixels. Além disso, eu vou estipular aqui uma quantidade de frames para eu trabalhar e essa quantidade de frames vai ditar a largura do meu documento. Daqui a pouquinho vocês já vão entender por que eu vou colocar isso agora. Dá para eu mudar esse detalhe de largura dentro do próprio documento depois que eu já comecei. Mas, pensando na parte didática, como eu já sei quantos frames eu quero, eu vou fazer aqui essa largura multiplicado por 9. Então, vezes 9. Lembrando que o Photoshop faz essas operações de cálculo aqui para nós, tá? Então, ó, 3.600 pixels de largura por 400 de altura. Muitos podem se perguntar, por que você está trabalhando com 9 frames? Como eu vou pensar em pose a pose, eu vou pensar também em início, meio e fim. Se eu trabalhar com uma quantidade aqui de frames pares, vai ser difícil eu me planejar ali onde que é a metade exata. Eu tenho um frame intermediário de animação e eu quero desenhar esse frame para depois pegar o intermediário do intermediário, depois do intermediário, do intermediário, do intermediário e fazendo quebras de poses para eu trabalhar com o princípio de pose a pose e chegar numa animação com início, meio e fim. Então por isso eu estou com um número ímpar. Quando eu faço essa divisão ali, eu tenho um frame na metade disso tudo, que é o frame central, nosso frame chave aqui para eu entender o início, o meio e o fim das minhas animações. Então por isso que eu trabalhei com essa abordagem. Se você quisesse gerar, por exemplo, uma animação final com 12 frames, faça um arquivo que suporte você desenhar 13 frames, porque o primeiro frame e o último frame vão ser frames idênticos, que é onde você vai conseguir emendar um ciclo, um loop de animação. No caso da moeda, eu vou precisar desse loop de animação. Quando eu for gerar o sprite final, eu não vou gerar ele com 9 frames, eu vou gerar ele com 8. O último frame só serve para nós como planejamento de início, meio e de fim. Falei isso bastante porque eu quero que vocês tenham em mente esse raciocínio pose a pose com os inícios e fins bem definidos, beleza? Então é isso aqui, eu tenho a minha área de desenho separada prontinha. Daria para vocês começarem também isso aqui com um perfil web que permitiria vocês criarem essas artes em pranchetas, tá? Por enquanto aqui é só um esboço de planejamento, então eu acabei criando num perfil padrão, só fui dando larguras e alturas. Não me preocupei tanto ali com as resoluções nem nada disso, porque o objetivo aqui é planejar. Agora, para planejar, um segundo passo é o seguinte, eu vou dar aqui Ctrl K, vou na aba Unidades, na verdade aqui Guias, Grades e Fatias, porque eu quero definir um grid de desenho, uma área com demarcações para eu desenhar, com um tamanho que permita eu colocar e identificar quais são as divisões de frames da minha animação. Eu vou desenhar isso de forma fluida, em uma linha única. Isso ainda não vai ser a animação, mas eu quero enxergar esse processo todo e inclusive esse processo lá na frente me ajuda a criar uma sprite, um arquivo único que tem todo o meu processo de animação de forma fluida para eu reutilizar dentro de uma game engine. Nessas configurações aqui eu não mudei cores nem nada, mas aqui em grade eu quero uma linha de grade a cada 400 pixels. Lembrem-se, eu falei no início, ó, eu quero uma animação, né, e essa moedinha vai ter um tamanho de 400 por 400.
Então eu vou criar uma linha guia de 400 em 400 pixels, sem subdivisões, então é uma linha única que vai fazer essa divisão a cada 400 pixels e vou dar aqui o OK. Agora eu vou e dou aqui Ctrl cedilha ou Ctrl acento, dependendo do teclado que vocês estão aí, para eu enxergar esse grid. Se eu não me engano, ele tá aqui. Deixa eu achar o grid aqui, porque eu nunca vou pelo menu, né? Vamos achá-lo aqui. Mostrar, deixa eu ver aqui, ó. Mostrar a grade, tá aqui. Como eu tô num Mac aqui, o atalho para mim é diferente, até o símbolo que aparece aqui é diferente. Então isso é um Ctrl, tá? Para quem tá em PC, tá em Windows aí. Então vai lá em mostrar grade, ou o atalhozinho que aparecer aí para vocês, tá? E o mesmo atalho, ó, habilita e desabilita para você essa grade. Agora com essa grade fica mais tranquilo de eu desenhar, porque eu já sei qual é a delimitação dos 400 por 400 para cada frame. Além disso, aqui em visualizar também, vejam se vocês estão aqui com alguns itens bloqueados. Deixa eu ver aqui, ó, o ajustar a. Se você marcar para ajustar a grade e as guias, tudo que você desenhar e chegar próximo a esse grid, o Photoshop vai fazer um snap naquela posição, ele vai puxar o teu traço para aquela posição, vai te atrapalhar a desenhar. A gente quer desenhar algo mais livre aqui, né? Então, para desenhar de forma livre, não deixe o ajuste do seu desenho, as guias e as grades. As camadas aqui, beleza, né? Limite do documento, ok, isso aqui não vai te atrapalhar. Agora, se você marcar guias e grades, vai te atrapalhar. Então, desmarquem, tá? Desmarquem isso daí. Agora, ok, tenho a minha área para começar a desenhar. Para desenhar, eu vou fazer o seguinte, ó. Vejam aqui nessa minha arte que eu coloquei uma cor de fundo para eu identificar melhor a silhueta da moeda. Como a moeda é uma moeda de ouro e ela tem highlights em alguns pontos aqui, esses highlights tendem a ir para o branco, do amarelado para o branco, se eu coloco um fundo branco, eu não vou conseguir enxergar bem, por questões de contraste, essas áreas de divisa. Então, eu acabo definindo aqui um fundo diferente do fundo branco. Para isso eu vou aqui no cadeadinho, desbloqueei a camada 0, vou selecionar aqui um cinza bem escuro, não precisa ser preto por completo, tá? Vou dar o meu Shift Backspace e mandar preencher com a cor do primeiro plano. Aqui nessas opções vocês também tem o preto, tá? Para fazer o preenchimento. Como eu uso muito esse Shift Backspace para fazer o preenchimento com a cor de primeiro plano, e às vezes eu quero alternar pela cor do plano de fundo, eu vou sempre nesse atalho, Shift Backspace. Existem outros atalhos que já fazem direto a colocação ou do primeiro plano ou do plano de fundo para você. Então, como eu gosto de alternar, eu sempre venho aqui, seleciono o que eu quero e dou o OK. Agora, beleza, eu tenho a camada 0 aqui, fechadinha, né? Fechada não, né? Deixa eu fechar. Pôr o cadeadinho aqui para fechar essa camada. Agora sim ela está fechadinha e eu não consigo movimentar nada nela. Eu só consigo desenhar agora em novas camadas. Criei uma nova camada e essa camada eu vou chamar de esboço. Vai ser o nosso esboço de animação. Agora, nessa etapa de esboço, eu vou desenhar frame a frame, pensando de pose a pose, para que eu consiga chegar num raciocínio de animação. Esse raciocínio vai ser o seguinte, eu vou pegar aqui um pincelzinho, pincel não, né? Uma corzinha branca, um pincel mais fininho, aí tanto faz o pincel que vocês vão usar, tá, gente? Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu vir aqui nas configurações deles, vou pegar esse redondo duro aqui, vamos pegar os que o Photoshop já traz, não vamos sair atrás de um monte de pincel não, porque aqui é para esboçar. Então eu peguei o redondo duro, ele tá com tamanho 20, vamos colocar o tamanho 4 ou tamanho 2, vamos ver esse aqui, ó. Tá bom o tamanho 4, eu acho que tá satisfatório. E aqui, né, eu começo a esboçar a minha animação. Quando eu trabalho com pose a pose, eu vou ter uma pose inicial. Deixa eu dar um zoom aqui no primeiro frame, tá? Então aqui, ó, desenha ali o esboço da tua moedinha. Eu deveria fazer um círculo, mas como eu não aqueci... Gente, não façam igual eu, aqueçam, tá? Façam lá os exercícios para colocação de círculos, de outras formas, tá? Para você poder ter um traçado um pouco melhor, tá bom? Então aqui, não tô aquecido, vamos esboçar aqui partezinha, né, da moeda, não tem que ficar perfeito nem nada, até porque é um raciocínio de
a animação. Se você quiser, pode ir apagando aí, por exemplo, esse traço que não ficou bacana ali embaixo, aqui em cima que tem um traço mais indeciso, né? Então você pode ir alinhando aí de acordo com a sua necessidade. Fiz a linhazinha peluda lá em cima que não pode, mas é só pra gente trabalhar aqui com o nosso formato, ó. Peguei um traçado um pouco melhorzinho aqui, então, para não ficar com a linhazinha peluda. Aí, beleza, tô com esse quase círculo aqui. Essa é a pose inicial, esse é o meu frame 1. É assim que começa a minha moedinha. Ainda não desenhei a moeda, eu só fiz o círculo ali. Agora, eu tenho um passo intermediário, que é esse daqui, e eu tenho um passo final, que é esse daqui. Esse passo final tá tranquilo da gente pensar, porque ele é, na verdade, deixa eu pegar um lacinho agora, o laço tool, Ctrl C, Ctrl V para colar, e vou levar, deixa eu pegar e levar, opa, tô com os dois ali selecionados, deixa eu voltar aqui, Ctrl C, Ctrl V, é chatinho pegar esse desenho, porque como ele é só um esboço, deixa eu pegar aqui, ó, camada 1, vou com a seta mesmo pro lado, aí eu consigo puxar e levar lá pro final. Então, o primeiro frame e o último, nesse planejamento, são a mesma coisa, tá? Porque eu disse para vocês, né? Eu quero criar um loop de animação, eu quero fechar essa animação em um ciclo. Como eu quero fechar o ciclo, o primeiro e o último são o mesmo para que eu tenha um planejamento sequencial. Quando eu gerar o sprite, aí eu deleto esse último aqui, porque eu quero algo mais fluido, tá bom? Mas beleza, vamos desenhar aqui esses passos. Eu tô passando o raciocínio para vocês. Então ali no primeiro passo da moeda, eu vou desenhar, né, fazer o esboço aqui da silhueta da moeda, aqui tá a parte central dela. Então, na verdade eu vou pegar a própria cópia dela mesmo, né? Vamos pegar ela aqui, a moedinha, Ctrl C, Ctrl V, dou um Ctrl T aqui para eu só diminuir o tamanho dela. Eu vou trazendo com a setinha aqui para centralizar. Segurar o Alt para fazer em proporção. Aqui ficou muito estranho. Seguro o Alt de novo. Como tem coisa desenhada lá no fim, ficou meio ruim esse movimento, né? A área aqui, né, de transferência tá até lá no final, tá? Tem alguma coisa desenhada ali no meio, é só eu apagar. Mas pra gente poder dar continuidade, vamos assim mesmo. Aí beleza. Tenho aqui um pedacinho da moeda desenhado, tá? Como essa moeda ela tem uma estrela, pelo menos uma das moedas que eu havia projetado tem uma estrela, eu vou pegar o meu pincel aqui de novo. Deixa eu juntar essas duas camadas, né, com Ctrl E, fica uma camada de esboço só. Apagar esse carinha aqui e vou desenhar um pedaço da estrela aqui. Desenhar a estrela sempre não é uma tarefa muito fácil, né? Mas eu não vou me preocupar tanto aqui assim com a silhueta dela. Então desenho um pedacinho dela aqui, outro pedaço dela aqui. E vou com a borracha só arrumando alguns contornos para ela não ficar tão desproporcional assim. Beleza. Pego o lacinho aqui L, seleciono essa moeda torta e redimensiono ela com o Alt. Eu acho que nesse tamanho aqui vai estar razoável. Tirar um pouquinho, né, o zoom, Ctrl D, para tirar aquela seleção e beleza, tá lá a moedinha, tá? Se quiser desenhar ou pegar uma moeda que já está pronta e colocar, não tem problema. Aqui eu quero esboçar a ideia, eu não quero ter um prendimento à beleza do negócio. Eu quero poder pensar sobre o desenho. Então beleza, tenho esse pedacinho da moeda. Agora, esse mesmo pedacinho vai estar lá no final. Então como eu já desenhei, esbocei aqui a cara da moeda, eu vou pegar, selecionar, Ctrl C, Ctrl V, pego aqui, né, ó, a minha moedinha e levo para o último frame. Como eu disse para vocês, ele é uma repetição. Ok, agora, pensando no raciocínio de pose a pose, eu vou para a pose central, para depois ir pegando os intermédios, né? Então a ideia, deixa eu pegar a camada lá, senão não dá para desenhar, juntar as duas com Ctrl E, e nessa camadinha pego o meu pincel e vou desenhar. Então eu quero desenhar
esse passo intermediário e depois que eu tiver ele pronto, eu vou pensar nesse passo aqui que vai ser igual a esse passo aqui. Porque eu tenho um movimento cíclico, então esse daqui vai ter uma rotação em específico e depois esse uma rotação que vai estar espelhada, para a gente pensar na rotação. Então como eu estou pensando em um movimento de rotação de um elemento, esse elemento tem a face e a contraface, a parte da frente e a parte de trás. Eu tenho que simular essas duas. Tem gente que gosta de criar uma face com o símbolo e a outra face sem o símbolo central, que seria a minha estrela. Então a frente tem estrela, a parte de trás não tem estrela ou tem outro símbolo. Eu aqui vou fazer com a própria estrelinha, a parte da frente e a parte de trás, tá bom? Isso vai facilitar o nosso processo aqui, tá? Vocês vão ver daqui a pouquinho o porquê que isso vai facilitar. Aí tendo esses pontos intermediários, aí sim eu vou pensando no intermédio, né? E aqui tá o porquê de eu ter escolhido, né, uma quantidade ímpar de frames. Então eu consigo pensar na metade da metade da metade, porque sempre tem um elemento ali que vai ser a metade de um ciclo. Aí ok, então já que a gente está indo nesse sentido, aqui na parte central eu vou simular a moeda. Nesse sentido aqui. Deixa eu fazer um traçadinho um pouco mais adequado aqui, né? Um pouquinho mais de cuidado. Nada de outro mundo, mas com um pouquinho mais de cuidado. E aqui, ó, eu posso pegar e colocar alguns detalhes na minha moeda, né? Então, essa é a posição central. Vou com um lacinho aqui, ver no meu teclado para tentar centralizar o máximo que puder. Não precisa ficar nada perfeito, gente, só um esboço, tá? É um esboço. Aí, beleza. Pego aqui de novo o pincel. Só vou marcar essas áreas aqui mais escuras para indicar que aqui é uma área que tem um cavadinho, tá? É uma área que está com essa marcação. Então eu tenho esse raciocínio aqui. A pose central é essa, pose inicial é essa e pose final é essa. Agora eu vou para os intermédios e vou sempre quebrando. Por isso esse raciocínio ele é pensado pose a pose. Quando você faz uma animação direta, tá, você pode perder um pouco esse tipo de controle. E como a moeda está girando em um ciclo, eu já sei muito bem como que é esse ciclo. Então, eu desenho esse ciclo pose a pose. Agora que eu sei, né, qual é essa pose central, eu posso pensar nessa pose intermediária e depois nessa pose intermediária, tá? Essa grossura aqui da moeda vai influenciar esse movimento de rotação, porque de alguma maneira você tem que ter coerência com relação a essa espessura ao longo do desenho. Por que eu tô falando isso? Você não pode ter essa espessura e de repente, quando você for fazer aqui, né, uma pose mais oval, mais intermediária, você pegar e colocar uma área muito grossa ali à direita, ó. Alguma coisa nesse sentido aqui, né? Fiz bem porco aqui, que é só pra gente ter a noção do raciocínio, tá? E aqui a gente teria essa parte central aqui o restante da moeda. Tá tudo muito torto, que fiz bem rápido aqui, mas você não pode fazer com que essa área seja mais grossa do que é realmente a sua moeda, tá? Então, dito isso, vamos pensar agora nesses pontos intermediários. Como eu tenho essa moedinha desenhada aqui, eu vou com o L, meu lacinho, pegar com o Ctrl C e o Ctrl V, eu vou colar essa moeda nesse passo intermediário. Por que eu estou colando ela? Eu vou usar as ferramentas de transformação do Photoshop para me ajudar a achatar essa malha. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar o Ctrl, eu vou puxar esse pedacinho aqui da moeda para cá, esse pedacinho da moeda para cá, para eu ter uma posição de achatamento. E essa posição é uma posição intermediária entre a primeira facezinha ali da moeda e a moeda na lateral, ela virada na lateral, tá? Vou puxar só um pouquinho mais aqui e beleza. Então eu tenho esse achatamento aqui. O achatamento que vai ficar nessa posição é menor, né, do que... Na verdade um pouco maior, né? Porque a gente está vindo da esquerda para a direita. É um pouquinho maior, tá? E aqui da direita um pouquinho menor, tá bom? Mas a gente já vai fazendo esses movimentos. Para fazer esses próximos movimentos, ó, vou fazer uma cópia então para essa pose intermediária entre as duas e uma cópia, opa, deixa eu pegar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V ou com o Alt eu puxo
Beleza. Tentar centralizar o máximo que der aqui. Agora, entre essas duas primeiras aqui, ó, essa moedinha, eu tenho um pouco de achatamento, não tanto quanto a outra, então vou segurar o Alt aqui, ó, e deixo a moedinha nessa posição. Já essa daqui tem que ficar bem mais achatada, então vou segurar com o Alt aqui. Na verdade o Alt ele não vai deixar, né? Vou pegar com o Ctrl, ó, e vou achatar essa daqui um pouco mais, tá bom? E boto aqui nessa posição. Então vejam que esse achatamento ele vai mudando de acordo com as poses intermediárias. Primeira pose, sem achatamento. Segunda, eu achato um pouquinho. Terceira, um pouco mais. E a quarta, bem mais, até eu chegar aqui nessa posição com a moeda já virada, tá bom? Se você achar que tem que achatar um pouco mais essa daqui, beleza. Você vai lá, né, segurando o Shift aqui, achatei. Deixa eu pegar um pouco mais. E aí eu tenho que ir voltando nas outras poses intermediárias para pensar em termos de coerência, tá? Então, teoricamente, essa daqui eu vou achatar um pouquinho mais e essa primeira um pouquinho mais. Então, você vai sempre revisitando as suas poses intermediárias para encontrar um ideal ali de achatamento. Feito isso, né? Cada um desses achatamentos, ó, eu tenho, né, esse movimento inicial pensado. Eu não vim para cá ainda porque esses 3 frames que estão faltando vão ser o espelhamento desses outros 3 aqui, tá? Que já estão praticamente prontos. Por que que eles ainda não estão prontos? Com esse achatamento que eu fiz, eu não pensei ainda em termos de perspectiva, tá bom? Você pode criar essa moedinha assim, sem pensar tanto em perspectiva, mas se você quiser, na hora de deformar a estrela, por exemplo, eu vou selecionar com o laço aqui essa primeira estrelinha, Ctrl T. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Apertei, ó, o V para eu poder... Deixa eu só ver se eu não tô na camada certa, né? Deixa eu fazer as coisas direito aqui antes de mostrar para vocês. Se eu selecionar a primeira, com Shift seleciono essa, Ctrl E, juntou tudo uma coisa só. Fica mais fácil da gente trabalhar aqui com esboço. Vou selecionar essa estrelinha e agora eu dou o Ctrl T. Agora eu estou na camada certa e posso fazer a deformação. A deformação que eu vou fazer é a seguinte, ó, vou segurar o Ctrl do meu teclado, vou puxar a estrela um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, para dar um pouco de noção de perspectiva, tá? Eu também posso fazer isso com a moeda toda. Eu poderia muito bem pegar aqui, né, ó, vou dar o Ctrl T, puxar esse aqui um pouquinho para cima, esse aqui um pouquinho para baixo. Isso pode ser feito também. Você só tem que tomar cuidado aí com a altura da peça. Vocês podem notar que ela mudou de altura, tá? Então não vou fazer essa aplicação aqui. Dei Ctrl Z para voltar na aplicação da escala aqui em altura, em termos de perspectiva, na verdade, só da moedinha. Vou fazer o mesmo aqui para essa moedinha. Então Ctrl T, aumento ela mais ainda para cá e para cá. E posso puxar ela um pouquinho assim, ó, com Shift, para ela ir um pouco mais para a esquerda, já que a gente está rotacionando. Dou Ctrl D para tirar aquela seleção. E nessa última estrelinha, Ctrl T também. Subo aqui e puxo aqui. Deixa eu só reposicionar ela. Beleza, alguma coisa assim, tá? Então, ó, são essas as rotações que nós temos. Agora, pensando nas rotações e um pouquinho de perspectiva, nada de outro mundo, até porque esse movimento vai ser muito rápido, né? Você praticamente não vai ver esses frames de forma isolada. Então aqui não precisa ser ter tanto esmero assim. Essa daqui, deixa eu só puxá-la um pouquinho para cá. Ficou muito para a esquerda. Aí, beleza. Ctrl D para remover a seleção. Agora eu tenho que pensar na espessura. Como eu defini esse grau de espessura aqui, eu vou ter que tentar colocar esse mesmo raciocínio no restante da peça. Então, nessa moeda aqui do centro e na outra, eu vou ter que pensar nisso tudo. E aqui você pode ir pelo mesmo raciocínio, pose a pose, com pose intermediária. Então você pode vir nessa daqui e falar, olha, eu quero a espessura, né, nessa rotação, mais ou menos até essa área aqui.
Então beleza, considerando essa área, então a gente pega e esboça a curva da moeda para cá. E aqui é a mesma coisa. Esboça a curva da moeda para cá. Eu tô tentando já limpar algumas coisas aqui que estão me incomodando, mas isso aí depois a gente refina. Até porque a gente não pode ter o prendimento, a questão visual aqui, né? Agora não é a hora. Aqui, deixa eu só fazer um traçadinho um pouco melhor. Beleza, tá? Então fiz a espessura dessa parte. Pensando em espessura, ó, aí eu tenho que lembrar aqui das ranhuras da moeda, né? Manter a coerência aqui, ó, em termos de espaçamento para esses itens, tá? Então eu vou meio no olho aqui só pra gente ganhar um pouco aqui em tempo, para ter mais dinamismo. E nessas partes aqui eu já faço uma marcação indicando que aqui eu vou ter uma área mais escura, tá? Então agora não precisa sombrear, agora é na hora de fazer nada disso, tá bom? Beleza, dito isso, vamos para as poses intermediárias pensar aqui na espessura. Agora, nessa área, eu tenho que pensar de novo em coerência para essa espessura. Como ela está começando a girar, ela tem que ser uma área mais fina do que essa daqui. Já essa outra moeda, antes da pose lateral, ela tem que ser um pouquinho mais grossa do que essa daqui, tá? Então são raciocínios de coerência que a gente tem que ir mantendo. Então essa espessura aqui eu vou dividir mais ou menos na metade e tentar espelhar isso aqui, ó, mais ou menos na metade. Não precisa ser nada exato não, tá, gente? Deixa eu fazer uma limpeza aqui para esses traços não se confundirem tanto, já que eu vou colocar alguma coisa bem próxima ali. Vou limpar aqui. E agora, mesma coisa, eu passo uma linha para cá. Deixa eu fazer um trem direito aqui, né? E passo essa linha lá para baixo também. Deixa eu só apagar ela aqui. Para eu ter essa coerência aqui da linhazinha, tá? Não tem que ser nada com muito esmero, não. E aqui em cima dou uma apagadinha só para ter essa noção. Aí beleza, vou com os traçadinhos aqui de novo. Então tem um traçado nessa área, um mais ou menos nessa área. Deixa eu só ver que eu mudei a opacidade para 40. Por 0 aqui, para ela voltar para 100. Aqui aquela marcaçãozinha, aqui a marcação e aqui a marcação. Essa daqui na verdade tem que ser um pouco mais para baixo. Vou engrossar um pouco as outras aqui. Só para a gente ver o raciocínio. Daqui a pouco a gente pode refinar um pouco mais isso aqui. Isso aí vai com o tempo, tá? Aqui é só pra gente estruturar o raciocínio. Aí beleza, então teoricamente, né, eu quis pensar nessa largura aqui, ó, de espessura, na metade dessa daqui, tá bom? E agora para essa seria mais ou menos a metade da original, ó, essa metade aqui, tá bom? Então vamos lá, só para eu ter uma noção aqui, visual, vai ser algo mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Deixa eu só pegar um laço e reposicionar aqui com essa camada. Deixa eu pegar a camada lá. Vamos mudar a altura para colar lá embaixo também, tá? Vocês podem notar que essa aqui estava com a altura um pouco diferente por conta da perspectiva que a gente tinha mexido antes. Beleza, vou só confirmar isso aqui. Ctrl D para tirar essa seleção e volto para o pincel. Deixa eu pegar. Deixa eu só ver que ele não mudou não. Não sei porquê, tive a impressão que não mudou. Deixa eu fazer aqui de novo, ver. Que eu acho que eu não tinha aplicado a modificação. Dá o certinho aqui. Ctrl D, beleza, agora foi. Dito isso, aí vai ser mais ou menos aqui. E mais ou menos, deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui assim. A minha curvatura da moeda. Então junto lá em cima e junto aqui. Ok. E vou para o mesmo raciocínio, né? Na parte central, essa marcação. Aqui mais ou menos
verdade, aqui no centro ficou um pouquinho menor do que deveria. Aqui, ok. Aqui, ok. Mais ou menos aqui. E o último, um pouco menorzinho. Aqui. Opa, só mudei a posição de camada aqui. Queria o Ctrl+. Aí beleza, então tô lá desde o primeiro raciocínio aqui. Aí a gente pode ir tentando melhorar esse esboço aqui para ter um pouco mais de consistência nessas linhas, né? Não é line art ainda, não é nada de outro mundo, mas com um aspecto um pouco melhorado, tá? Então já tenho o esboço ali da rotação da moeda, tentei manter a coerência em algumas áreas. Deixa eu só fazer uma correção nessa área aqui. Para cá, aí beleza. Aqui a mesma coisa. Vou fazer essa bordinha aqui um pouco melhor. Aqui você pode passar horas arrumando, né, gente? Isso aqui você vai até onde quiser, vai longe. Tá? Então não vou me prender agora porque eu quero ver se está rotacionando legal. Essa é a ideia. Fiz até muito, na verdade, né? Vamos lá. Aí eu pego as 3 poses intermediárias que estão ali e eu vou fazer uma cópia com o Alt. Deixa eu pegar o Alt aqui, né? Aperto o V, na verdade, do teclado para selecionar essa área e poder transformá-la. Seguro o Alt e vou fazer uma cópia para cá. Só que essa cópia ela tem que estar espelhada. Então eu vou em editar, transformação e vou colocar aqui virar horizontalmente, tá bom? E volto para reposicionar isso aqui. Deixa eu ir com a setinha que eu acho que eu vou ganhar mais precisão aqui. Beleza. Então, ó, eu tenho o raciocínio de rotação cíclica feito. Pose a pose, pensando em poses intermediárias. Agora que eu tenho o esboço, eu preciso animar isso daqui. Então eu fiz um planejamento, isso é muito importante, leva um tempinho, eu não fiz corte nenhum aqui no vídeo, os meus erros estão todos aqui, os meus acertos estão todos aqui, para que vocês entendam o processo por completo, tá bom? Então o traço não ficou legal, não está aquecido, não tem problema. O que é problema? Você não fazer, você não tentar. Então feito esse raciocínio aqui todo, aí eu posso tentando refinar essa peça caso for necessário, tá? Por que caso for necessário? Isso aqui é um raciocínio, é um esboço. Se ele funcionar, aí lá na frente eu me preocupo com as proporções, com a simetria de tudo. Aqui é um momento de desprendimento. Pode soar repetitivo e é para ser repetitivo para que vocês repitam isso, para que vocês façam sempre isso e não tenham aquele excesso de autoconfiança que vão fazer vocês falhar em alguns quesitos que são importantes, tá? Algumas modificações que eu faria aqui se eu, tivesse no meu dia a dia. Essas áreas aqui, ó, deixa eu só puxar e aumentar um pouquinho. Deixa eu pegar um pincel, ó. Essa área aqui que eu tô marcando, ela tá puxada para cima. Eu mudaria isso daqui, tá? Outra coisa, esse gap aqui, a distância dessa areazinha, opa, apertei aqui o Alt, dessa areazinha que eu apaguei para cima, não pode existir. Então tem que aumentar a altura dessa moeda. Para fazer isso, pego o meu lacinho, né? Seleciono, Ctrl T e subo até colar na parte superior. Aqui, ó, com o Ctrl, eu tô puxando só esse pedacinho para tirar aquele defeito que eu falei para vocês, ó. Então venho aqui e faço a correção. Isso não precisa ser feito exatamente na hora de desenhar. Aí eu posso, como isso aqui é o espelhamento que vai lá pro penúltimo frame, eu posso vir aqui no penúltimo frame, deletar, selecionei com o lacinho, deletei, Ctrl D para tirar aquela seleção, seleciono agora, ó, com o lacinho de novo, L no teclado, Ctrl C, Ctrl V, levo para lá, opa, deixa eu pegar ele aqui, levo ele para lá, vou a mesma coisa em editar, transformação virar horizontalmente, e aí eu tenho ele aqui reposicionado. Então você pode ir fazendo isso para
refinar a tua peça, né, a tua moedinha no caso, pedaço por pedaço. E vai analisando aqui, porque na hora que você for girar, é legal que você já tenha os tamanhos e as proporções bem pensadas. Eu acho que aqui já está bem legal para a gente dar essa continuidade, tá bom? Bom, antes de fazer essa continuidade, deixa eu só juntar essas duas camadas, porque eu fiz uma cópia, né, da segunda moedinha. Na segunda é a mesma moeda, né? O segundo frame, dá um Ctrl E. E nessa camada 1 eu chamo de esboço. E aí fechou, eu tenho agora esse esboço. Para animar isso daqui, eu vou criar um novo arquivo, levar essa arte e posicionar ela frame a frame. Então só vou dar um Ctrl C para eu copiar essa camadinha, tá? Deixo aqui esse documento, vou em arquivo, novo, agora é o arquivo de animação. Lá eu planejei, agora eu vou animar o que eu planejei. Para fazer isso eu venho aqui e faço um desenhozinho, uma área de 400 por 400 e dou um criar. Agora, nessa área, eu vou colar aquilo que eu tinha, vou mudar o fundo aqui, antes que eu esqueça, vou pegar um cinza mais escuro, Shift Backspace, pego o primeiro plano, e aí sobre esse carinha trancadinho, eu vou colar a minha camada do outro documento, né, que é a camada de planejamento. Então, ó, tenho aqui o projeto iniciado. Vou lá embaixo na minha linha de tempo, se ela não aparece para você, vai lá em janela, linha de tempo, linha do tempo e crio um novo quadro de animação. Nesse quadro de animação, né, que eu tenho aqui agora, eu posso ir criando vários outros quadros abaixo para colocar essa cópia aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Vou fazer um raciocínio que é o seguinte, esse daqui é o meu frame 1, então só renomeei ele e vou dar um Ctrl J. Com o Ctrl J, eu fiz o frame 2. Notem que agora eu não estou mais naquele raciocínio pose a pose, do primeiro para o meio, para o fim, depois o meio do meio. Eu já fiz isso no planejamento, eu planejei as poses. Agora eu só vou montar um arquivo de animação, tá? Então tá bem tranquilo aqui. Esse segundo frame, ó, eu vou apagar o primeiro, deixei visível só o segundo, aí eu vou movimentar ele para cá. Centralizo o máximo que eu posso. Beleza. Ctrl J. Agora eu vou para o frame 3. Frame 3. Apago o framezinho 2 e faço a mesma coisa. Faremos isso até o fim. Ainda bem que não são tantos frames assim, né? Então vamos lá. Frame 4. Beleza. Não vou fazer o nono, porque eu já tinha dito para vocês. O nono é o fechamento do ciclo. Então aqui, beleza, tá no jeito. A hora que ele terminar essa última rotação, ele volta para o primeiro frame e nós temos uma animação com 8 frames. Centralizei o máximo que dava de tudo aqui. Não tem que ser nada também perfeitão. Eu já disse isso várias vezes para vocês e vou continuar repetindo. Porque vocês precisam pegar essa sacada. Antes feito do que perfeito. Beleza, venho aqui nesse íconezinho aqui embaixo e mando ele criar quadros a partir das suas camadas, como você tem ali as 8 camadas que representam os frames, né? Eu faço isso para todos. Tiro o primeiro frame, que é lá, da verdade, né, do nosso background, ele criou para o nosso background, então tiro ele com o lixinho. Seleciono o primeiro frame, com Shift eu seleciono o último frame e eu clico no olhinho para habilitar para todo mundo. Agora eu vou dar o play aqui, né? Vou com o barra de espaço. Aqui está a nossa moedinha. Deixa eu só, eu acho que é no último frame, ó, no último frame ele está selecionado e fica essa seleção também na animação. Então eu vou tirar ela aqui. Então barra de espaço. Essa é a nossa moedinha. Vocês podem notar que essas imperfeições que tem no desenho não influenciam tanto assim. Influenciam um pouco, obviamente, né? Mas aquela questão que eu fiz da perspectiva da estrela com a transformação ficou legal, deu um resultado legal. Tem um frame aqui que está estranho com um achatamento maior em uma parte que é esse daqui por conta do formato do desenho. Então aquela pontinha daqui, né, ó, onde eu tô com o mouse ali em cima. Aqui embaixo até que tá ok, mas ali em cima tá pontiagudo, eu
eu mudaria aquilo ali, tá? Isso atrapalha um pouquinho na questão visual, só que em termos de animação, deixa eu tirar a seleção aqui, em termos de animação tá funcionando. Você pegou a sacada de rotação, você conseguiu criar fluidez nesse processo. E vocês viram como o desprendimento agora compensa? Eu faço isso rápido, aqui no tempo de aula, né? Aqui eu não sei ainda quanto tempo isso vai aparecer para vocês aí, enquanto vocês estiverem assistindo, mas tá sem corte. É isso que eu levei para fazer esse raciocínio, tá? E explicando para vocês. Vocês trabalhando aí, tendem a trabalhar num tempo menor, porque você não tem que explicar para ninguém, você vai ter que esboçar o seu raciocínio. Outro fator legal do desprendimento nesse momento, o que eu não gostar, eu deleto, refaço ali e não leva tanto tempo assim para refazer, porque para ter coerência de um frame para outro, eu vou ter que ter o estilo visual mantido de um para o outro. E todos estão com estilo bem simples, é tudo esboçado, eu não fiquei me preocupando tanto assim com as linhas, tá? Isso é normal, gente, você não tem que fazer esse processo agora soar a coisa mais bonita do mundo, porque você vai perder muito tempo tentando deixar algo bonito que você nem sabe se vai funcionar. É aí que tá, você não sabe se vai funcionar. Você tem às vezes a ideia de que, olha, vai ficar legal, acho que vai funcionar. O acho nunca vai ser certeza, tá? Então aqui eu tenho quase certeza das coisas que já funcionaram. Tem os ajustes que eu já mencionei que eu faria e vou fazer para as próximas aulas. E eu vou fazer isso já com uma moeda de verdade, uma moeda desenhada, vamos fazer com essa moeda aqui. E aí já é outra história. Aí eu já sei o que fazer. Aí eu trago aquela moeda para cima desse raciocínio e aí sim eu me preocupo com a beleza. A beleza vai ser garantida no outro momento, porque antes eu garanti que os 8 frames raciocinados funcionaram. Eles dão certo para rotação. Não preciso de menos, não preciso de mais. Para mim, aqui funcionou. Aí depois que eu animar isso tudo, eu volto para o meu cenário e coloco lá aquela moedinha. Ó, a moeda tá pronta. Ela tá animada. Vamos para os próximos passos. Ainda não estamos nos próximos passos. O próximo passo é jogar aqui em cima dessa animação a moeda de verdade. A moeda que vai estar com um acabamento mais polido. Animou isso daqui, aí sim vai para aquilo que eu estava mencionando para vocês, beleza? Bom, gente, foi longo, foi difícil aqui, mas o raciocínio é esse. Você vai agora pegar, criar a tua moeda, depois do que eu fiz aqui, com o seu estilo, com o tipo de moeda que você quiser. Se você não quer estrela, quer outra coisa, beleza. Aí é com vocês, é a criatividade de vocês que tem que ser colocada em jogo. E lembrando, cuidado, né, com as questões de desprendimento. Se desprenda agora da beleza visual, tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos, não se esqueçam de praticar. Um abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.